en realidad, no es una serie, un año de mensajes roots, que es donde Dios nos está trayendo la esencia de ser creyentes verdaderamente. Como dice en Brasil, creyentes no sabor creyentes, ¿verdad? Sermos creyentes verdadeiros. Entonces esse é um año que Deus nos está ministrando. La idea y la intención que Dios me muestra en mi corazón no es palabras tan profundas a ponto de revelações e entendimento no hebraico e coisas assim, por mais que seja necessário, e não que nós não tenemos, nós temos palavra para isso, sino que trazer uma palavra simples e de sencilla aplicação para o dia a dia. Então, se trata disso, este ano que nós estaremos acá, é dessa maneira que queremos viver, sendo raízes. E hoje, incluso, existem muitas maneiras de predicar a palavra. Prédica expositiva, prédica temática, prédica de onde eu agarro um autor e vou falando. E hoje é uma palavra temática que quero falar de um tema, que é um tema que nós podemos dirigir essa palavra em nossas células, e vocês vão poder escutar, e é uma palavra mais fácil de pôr em prática. Então, não é uma palavra que sigue um texto bíblico e nós vamos estar olhando nesse texto bíblico, senão que temos um tema central e vamos entendendo da Bíblia acerca de lo que nós vamos falando, amém? Então, prenda sua Bíblia, abra sua Bíblia ou acesse sua Bíblia no livro de Hebreus 11, de 1 a 6. Hebreus 11, de 1 a 6. Hebreus 11, de 1 a 6. Quem abriu diz amém. Quem está perdido diz misericórdia. Pastor, Hebreus, ¿verdad? ¿Dónde está Hebreus na Bíblia? Hebreus está no Antigo Testamento, amém? Hebreus 11, de 1 al 6. Ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Gracias a ella recibieron un testimonio favorable de nuestros ancestros. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable de Caín, y por ella recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Por la fe, Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Por la fe, Enoque foi sacado deste mundo sem experimentar a morte. Não foi hallado porque Deus se lo levou, pero antes de ser levado, recebeu testemunho de haver agradado a Deus. Em realidade, sem fé é impossível agradar a Deus. Repita-se comigo: sem fé é impossível agradar a Deus. Mira para uma pessoa bem em sério nos olhos de ela e decide assim para ela: sem fé é impossível agradar a Deus, já que qualquer que se acerca a Deus tem que crer que Ele existe, que Ele recompensa quienes lo buscam, amém? Vamos orar? Cierra tus ojos de reverência à palavra do Senhor, baja tu cabeça, vamos orar. Espírito Santo de Deus, encuentra acá, Senhor Jesus, corações disponíveis e corações sensíveis a tu voz. Queremos escuchar e entender de tus planos, Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, ministra nossas vidas, ministra nossos corações. Em nome de Jesus, que toda expectativa seja levada à tua presença, para que vos para ministrar nossos corações, Senhor Jesus. Sabemos que vos tenéis um plano para nós e nós queremos estar bajo esses planos, Senhor Jesus. Por isso, nesta manhã, ajusta GPS espirituais, ajusta corações, dá um novo sentido com a brújula espiritual. Em nome de Jesus, que nós não andemos como quem anda perdido, sino que nós andemos a quem sujeta os planos para ti. Nós agarramos todos nossos planos como uma hoja de papel agora e apresentamos diante de tu presença, bajo tu surreição, para que vos, Senhor Jesucristo, dê um visto bueno ou lo rechace, porque tus planos são maiores que nossos planos. Então, em nome de Jesus, que vos puedas manifestar-se nesse lugar, Espírito Santo. Ministra em donde o homem não pode ministrar, habla donde o homem não pode hablar. Ensina-nos
Nós nos apresentamos diante de tua presença com dependência dele, Senhor. Espírito Santo, se vós não estás acá, é só um encontro. Se vós não estás acá, Espírito Santo, são só palavras. Pero se vós estás acá, há administração. Por isso eu sei, Senhor Jesus Cristo, que vós lhe trajiste a cada pessoa de uma maneira personal. Cada um acá tem uma história. Nós não estamos todos em um paquete onde vós nos tira qualquer mensagem, sino que vós nos hablas de uma maneira personal. Então, habla-nos, Espírito Santo, para que tu nome venha a ser glorificado através de nossas vidas. Para que mis caminhos não sejam mis caminhos, mas sejam tus caminhos. Para que vos puedas dar direção a essa igreja, direção de tu palavra, direção de que haceres e que não hacer. Em nome de Jesus, e quem crê, dá um forte aplauso ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos lá. Sonhar, planear, planificar, ter fé, anelar as coisas de Deus, viver por fé. São verdades tão reais, pero muitas vezes chocam com nossa realidade ou com nossas respostas que nós percebimos em diversas situações da vida. La fé, como nós leímos, é a confiança de lo que esperamos e la seguridade de lo que nós não vemos. La fé é a confiança de lo que esperamos e la seguridade de lo que nós não vemos. Pero como, e essa é uma pergunta rema em minha vida, como seguir confiando se muitas e muitas vezes a vida nos visita com a desconfiança de la espera? Ora, nós leemos, sem fé é impossível agradar a Deus. E fé é seguridade daquilo que nós esperamos que vai haver. Pero muitas vezes nós somos visitados com a desconfiança de la espera, que parece que nunca chega, como que se alguém estivesse olvidado de las promessas, de las palavras do Senhor, ou aún como estar seguro em aquilo que eu não vejo, se minha segurança tambaleia em las coisas que eu vejo. Às vezes, Deus nos ministra, temos que andar por aquilo que nós não vemos todavia. E isso é andar com fé. Pero como andar por fé em las coisas que eu não vejo, se eu não logro crer nem em las coisas que eu vejo? Como andar confiante em Deus em las coisas que eu não vejo todavia por fé, se as coisas poucas que eu tenho, minhas pernas tambaleiam e não logro entender bem? Às vezes parece tão difícil viver meus sonhos. Às vezes parece tão duro viver aquilo que eu tenho de sonhos. Quizás viver os sonhos de Deus que são muito maiores que os meus. Por isso, não poucas pessoas muitas vezes rechazam os sonhos de Deus. Por quê? Porque não logram nem cumprir os próprios sonhos. E se conformam e tomam a forma do mundo acerca de que seus sonhos está completo relativamente bem, porque hasta aí nomás. Por quê? Porque a vida é tão pesada muitas vezes que não logramos avançar e entender que os sonhos deles são muito maiores que os nossos. Muitas vezes nós temos sonhos, pero eles estancan. Tá tudo bem, vou levar esse mateíto aí, empezou tudo isso. Muitas vezes temos sonhos, pero eles estancan em los bloqueios mentais. Muitas vezes temos planos, projetos, sonhos de Deus, pero eles estancam em nossos bloqueios mentais, estancam na cultura que fomos criados, estancam no lugar geográfico que nós estamos, estancam em la família, como se Deus estivesse equivocado no lugar que eu nasci. Muitas vezes temos sonhos, pero muitos sonhos frenam por las críticas. Muitas críticas têm poder de abalar nossa fé, abalar quem nós somos, abalar nossa identidade. Críticas muitas vezes que saem com uma boa intenção, pero para quem recebe não é o momento correto ou a forma correta. E essas críticas muitas vezes de pessoas que são imbecis, idiotas da internet, ou de muitas vezes que são pessoas cercanas a nós, elas têm um poder de poner em dúvida aquilo que Deus ou a nós temos para nós.
Muitos sonhos param e deixam de avançar por decepção com as pessoas. E essa é uma coisa que eu tenho experiência de lidar na vida, decepção com pessoas. Pero se eu cargo e pongo um X na vida das pessoas, minha vida nunca mais vai avançar e os sonhos que eu tinha para mim com relação a essa pessoa e para a pessoa com relação aos sonhos de Deus, começam a borrar-se se eu não tenho a capacidade de entender Provérbios 23:18, que diz que aquele que confessa seus pecados alcança a misericórdia. Então, se eu não tenho essa capacidade de pensar, é como se eu dijera para Deus: Deus, tus sonhos não valem de nada. Sin embargo, nossos sonhos são atacados através de decepção com pessoas ou atacados, pior aún, com decepção com Deus. Muitas pessoas se decepcionam com Deus, não como que Deus pueda decepcionar-nos. A Bíblia diz: fui jovem, fui jovem, não me recuerdo como é, já sou viejo e nunca he visto um justo mendigar el pan. Então, a Bíblia não decepciona, nunca decepcionou. A Bíblia é atemporal, a Bíblia é fiel. Deus não falha. Se Deus nunca falhou com nadie que está na Bíblia, vai falhar contigo justo em tu turno. É matemática. Se vos não tenes fé, creia na matemática. Haga as contas de todas as pessoas que confiaram em Deus de acá para trás. 0,0%. Tuvieron decepção e Jesus falhou. Em tu turno vai falhar. Óbvio que não vai falhar. É óbvio que não vai falhar. Pero muitas vezes nós nos enojamos com Deus, como que se Deus não entendeu os planos que eu tenho, como se Deus estivesse perdido em la silla del maestro. E essa não é na realidade. Mi realidade, assim como a de muitos de vocês, e o nome desta palavra é mis sueños e los sueños de Deus. Mi realidade, assim como a de muitos de vocês, não foi tão fácil. Quando eu era niño ou adolescente, o máximo de sonho que eu poderia conceber em minha realidade, em minha vida, era um dia comer fora. Era um dia ter mais que uma comida sencilla para comer. E eu não hablo isso com, pobrecito, pena. Glória a Deus por meu passado. Porque meu passado já não é mais uma história triste. Meu passado é uma história de superação, amém? E espero que vós também, estou seguro que vós também. Pero meu sonho era isso. Eu me recuerdo que quando eu ia para a escola, eu mirava os niños com seus calçados, e quizás eu falar disso, vou confessar quantos anos eu tenho, porque meu sonho era ter um Rainha System. Quem é do tempo de Rainha System? Vós sois muito jovem. Rainha System. Verdade, João? Quem mais era um Rainha System? Nunca tiveram um campeão. Ian nasceu em 2000, verdade? Rainha System era um campeão, tênis, que vos abria a plantilha e tinha uma amortiguadora dentro. Uau! E minha tia tinha um. E minha tia usava assim em casa, assim, passava por mim assim. E eu tinha uma outra classe de tênis de campeão que quizás vocês tampouco conhecem, chamado chinesinho. Quem sabe o que é chinesinho? Chinesinho era um campeão que vendia na década de 80 e 90 cá em Paraguai, na imitação de um campeão chamado Penalty. Vocês nunca tiveram infância, gente? Esse era meu sonho. Hasta que um dia eu prosperei e comprei um Olímpicos. Quem se recuerda do Olímpicos? Ele Olímpicos que tinha assim na ponta do pé que parecia que ia sair correndo e corria mais rápido, verdade? Mas nunca corria mais rápido. Essa era a realidade. Eu sempre tinha sonhos. Quem aí tinha sonhos quando era niño? Sempre tinha sonhos. Pero o detalhe acá é que quando eu começava a ter um pouco mais de sonho, a vida venia e pam, tentava ubicar-me quem eu era e não os sonhos que eu tinha. Eu me recuerdo que uma vez eu prestei de um amigo meu uma calça gris, um pantalão gris, para sairmos. E eu me recuerdo que ele tinha um pantalão gris. Quizás isso é por isso que eu só tenho muitos pantalões gris, um trauma. E eu me recuerdo que eu pedi prestado o pantalão jeans. E essa é outra coisa que vocês não vão conhecer também, ela é da marca Marra. Marca era uma marca de skates que tinha em Brasil em 1997. E eu pedi para ele prestado e eu, pensei que sonho, verdade? A hora eu tenho um pantalão Marra. E ele era muito uma pessoa que tinha muitas possessões, então ele tinha muitos pantalões. E eu generei em minha cabeça, ele me vai donar.
E estava todo feliz e usei todo o fim de semana. E no lunes seguinte eu me fui para a classe com o pantalão. E eu pensei, ele não estaria aí para o pantalão. E ele de frente da gente, mi pantalão. Não, pode ser. Acabou o sonho del pibe, verdade? A gente descobriu que não era mi el pantalão. A donde vou acá é que às vezes a vida nos trata de ubicar de uma maneira mala. Então nós deixamos de sonhar. E nós começamos solamente a sobreviver. Por quê? Por que vou a sonhar? Afinal de contas, minha vida já é uma decepção. Afinal de contas, nada salió bem. Por que eu vou a começar a gastar minha energia, meu tempo, se eu sei que eu posso decepcionar-me? Então, nós criamos muralhas de proteção em um lugar chamado decepção e não avançamos por medo de la decepção e vivimos no modo sobrevivência. Quando eu fui crescendo e quedando mais maduro, começando a trabalhar e ter minha plata, eu nunca ahorrava, nunca guardava plata, porque eu pensava, não sei nem se vou estar vivo amanhã, então eu vou gastar minha plata. Quantos já pensaram assim na vida? Que Deus toque sua vida. Eu me recuerdo que quando minha abuela fazia compras, e não era na compra, se chamava rancho del mês, eu comia o pouco que tinha capacidade de comer em um dia. Comia todo. Por quê? Porque não sabia nem se ia ter amanhã. E nunca vivia na maneira de fazer um plano. Então, minha mentalidade foi sendo criada como uma maneira de que não há amanhã, não há um plano, não há expectativas, basta o dia al malo del dia, não hace falta nem fazer planos. Então, eu não planeava. Primeira tarjeta de crédito, me sentia um super poderoso. Tarjeta de crédito nem ponia no bolsillo. Eu me acordo que fui na fiesta lá em Brasília e eu dizia assim, eu tenho uma tarjeta, que queres? Cerveja? Passa cá. Que loucura, porque não tinha nem ideia do que estava passando. Por quê? Porque não tinha um plano. Mira para essa pessoa de seu lado e habla assim, eu sei que Deus está falando contigo. Pero pergunta para ela, vos tenés um plano? Ou está perdido no modo sobrevivência? Estão comigo ou não? Pero esta maneira de viver foi hasta que eu conheci verdadeiramente Jesus. ¿Por quê? Porque quando conhecia Jesus, entendi o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz assim, antes de formar-te no ventre, eu já te havia elegido, antes que nasciera, eu já te havia apartado, te havia nombrado por profeta às nações. Essa palavra não é para mim, essa palavra é para nós outros. Antes mesmo que vos tuvieras um plano, Deus já tinha um plano sobre sua vida. Antes mesmo que vos pensara, por que eu nasci nessa família? Quem já se perguntou por que eu nasci nessa família? Deus mío, eu me disse tantas vezes a pergunta, por que nasci nessa família? Se vou buscar minha árvore genealógica, parece uma botelha de cerveja, todos são borrachos, todos morreram de cirroses, outro que não sei o que, outro tinha problema, por Deus mío, por que eu nasci nessa família? Eu nasci nessa família para glorificar o nome do Senhor. Vos não nasciste em lugar equivocado. Deus te puso onde vos tinha que estar. O plano do Senhor é perfeito. Quizás vos não entendas o que está passando. Vos não necessitas entender. Vos tenés que confiar e entender que os planos e os sonhos de Deus são muito maiores que os sonhos que vos tenés acerca de vos mesmo. A palavra diz assim, mi Senhor e Deus, sou muito jovem, não sei o que falar, pero o Senhor me dijo, não diga, sou muito jovem, porque vas a ir a donde quiera que eu te envies. Qual é o teu plano mesmo? Meu plano é ir para cá ou para lá? Não. Vos vá onde o Senhor te quer que vos vayas. Pode ser plano que vos queiras. Se o Senhor te quer, Ele te trai por la boca como um pez. Estão comigo ou não? Luego o Senhor, la mano, e tocando-me la boca, me dijo, he puesto em tu boca mis palavras. Mira, hoy te doy autoridade para las naciones e reinos, para arrancar e derribar. Repita-se comigo, eu recibo autoridade para arrancar e derribar, para destruir e demoler, para construir e plantar. Então, o que eu entendo acá? Eu entendo que Deus tem sonhos e os sonhos dele são maiores que meus sonhos. Amém? Vamos de novo. Deus tem sonhos e os sonhos de Deus são muito maiores que os sonhos que eu tenho para mim mesmo. Por mais que a vida seja um desastre, por mais que eu não entenda bem, por mais que a matemática não serve bem os números, por mais que me sobra meses no final do sueldo, por mais que a vida me dê tantas vueltas, não importa.
Los sueños de Dios son mucho mayores que los sueños que yo tengo sobre mí mismo. Ahora, con esa información, yo tengo que empezar a soñar y planear. Porque si yo no sueño y yo planeo, el Señor tiene un plan. Repita conmigo, el Señor tiene un plan. Y si yo no saco mi mentalidad, si yo no cambio la manera medíocre o quizás que la vida me impuso en mi vida, Dios va a cumplir sus sueños, pero Dios va a llamar a otra persona. Entonces hay el plan. El plan de Dios está acá. Y si yo no me sujeto al plan de Dios, el plan de Dios va a seguir. Y Él va a llamar a otra persona, no como quien se olvidó de vos. Pero Él tiene la manera de Él actuar. ¿Y vos va a ser olvidado? No, las misericordias del Señor se van a renovar sobre su vida. Pero quizás vos no vas a vivir los planes que el Señor tenía para vos. ¿Están conmigo? No es un evangelio butterfly. Es un evangelio verdadeiro. Si yo no me sujeto a los planes de Él, ¿sabe qué Él va a decir? Ven. E Moisés e Josué, e assim é. Sabe como termina Moisés e Josué? Josué, mi hijo Moisés murió. Ponto. Josué, terra prometida. Se eu não me sujeto a los planes de Deus, que são maiores que os míos, por mais decepções que eu tenha, Deus vai seguir usando as pessoas. E vai usar as pessoas. Então, é melhor que eu haga um atualizar em minha cabeça e minha fé. Por quê? Porque Deus tem planos para vós. Estão comigo ou não? Deus tem planos para vós. Não, vamos lá. Deus tem planos para vós. Mira para essa pessoa que é hermosa, que está cerca de vós, por mais que ela tenha esse olor de que não se cepilhou os dentes, habla assim para ela, por mais que você é feio, Deus sigue tendo planos para vós. Estão comigo ou não? Mira para uma pessoa que te vai invitar ao almoço em Shopping del Sol hoje e habla assim, os planos de Deus são muito maiores que os tuyos. Então, nesta manhã é um momento de que vos vuelvas a sonhar. Nesta manhã é o momento de que vos vuelva a abrir os cajones de sua vida e sacar os planos que tinha olvidado para que o Senhor pueda volver a aplicar em sua vida novamente. Pare de poner excusas ou mentalidades limitantes em sua cabeça. É momento de alargar as estacas. É o momento de viver aquilo que Deus tem para mim. É um momento de que vos vuelvas a sonhar. Salmo 126, 1 diz assim: quando o Senhor hizo volver a Sión a los cautivos, nos parecia estar sonhando. Quando o Senhor, pode poner por favor. Quando o Senhor hizo volver a Sión a los cautivos, nos parecia estar sonhando. ¿Por quê? Porque eles eram escravos, e na esclavitud, como cautivo, eles não tinham mentalidade para sonhar. Por que sonhar se eu sou escravo? Agora, quando o Senhor restaura a eles, já não são mais cautivos, eles pareciam estar sonhando. Por quê? Porque agora eu tenho uma perspectiva de futuro. Agora eu posso começar a sonhar de novo. Agora já não se trata mais daquele passado que me pisava. Agora se trata que os planos do Senhor são muito maiores que os meus. Antes eu era escravo, pero agora parece que eu estar sonhando. Por que sonhando? Porque eu estou planificando, porque eu estou tendo fé, porque eu não estou mais em modo sobrevivência. Quando eu sou escravo, eu sobrevivo. Quando eu sou livre, eu não só sobrevivo, eu vivo. Eu hago planos, eu hago sonhos, eu hago metas. Por mais decepções e frustrações que vos tuviste, vuelva a ser como os montes de Sião, que não se abalam, pero permanecem para sempre. Que tu vontade, tu gana de sonhar, seja restaurada, como os montes de Sião. Quem está comigo? E quando eu vou sonhar, o que passa comigo? A Bíblia diz, Salmo 126, 2: então, nossa boca se llenou de risas, nuestra lengua de alegría, de canciones jubilosas. Hasta los otros pueblos decían, el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Si la persona está muy enojada, amargada, pireva aí, aquela cara de arrelada, vieja arrelada, quem já foi atendido por uma vieja arrelada? Deus mío, não funciona, não anda, sempre cara larga, sempre mal, porque não sonha. Se você está com a cara muito amargada, muito arrelada, ñandejara, verdade? Deus mío, porque você não está sonhando, está vivendo nomás. Pero a Bíblia diz que aqueles que sonham, a boca se llena de risas. Dá uma risa para essa irmã, para essa pessoa que está do seu lado. Vos que são solteiros, aproveite a oportunidade. Ele disse que nossa língua se llenou de canções jubilosas. Estão comigo ou não? Nossa língua quer dizer que eu também estou oyendo. Querer sair da depressão e estar allá.
E eu comigo aqui trancado, nesse apartamento. Não vai sair nunca da depressão. Vai estar mal. Titi tiene novia. Dios mío, ¿verdad? Nunca va a salir del acero. ¿Están conmigo o no? Vuelva a soñar, saca tu mentalidad de cautivo. Aquí alguien que está restaurado sueña. Si vos no sueñas, porque vos estás roto todavía. Y tiene que dejar el Señor restaurar tu vida. 2 Coríntios 5:7 dice así que en efecto vivimos por fe y no por vista. En efecto vivimos por fe y no por vista. Fuimos llamados a andar por la fe y no por lo que nosotros vemos. Entonces la productividad, aquella productividad que realiza, tiene origen en la fe. Si yo creo, si yo tengo fe, mi origen me hace ser más productivo. Entonces, mi fe es mayor, mi entrega es mayor. ¿Por qué? Porque yo ya no ando por lo que yo veo. Yo ando por aquello que yo creo. Pero para eso nosotros, y vos y yo, necesitamos entender cuál es el tamaño de tu sueño. ¿Están conmigo? ¿Vos tenés fe, sí o no? ¿Cuál es el tamaño de tu sueño? ¿Cuál es el tamaño de tu sueño? Si tu sueño no te molesta, si tu sueño no quema dentro, medíocre es el sueño. Si tu sueño, tu dinero alcanza, no es un sueño de Dios, es solo tu sueño. ¿Cuál es tu sueño? Às vezes pensa, eu sou muito viejo. ¿De dónde que el Señor se maneja con la edad cronológica? ¿Están conmigo? ¿Cuál es tu sueño? ¿Por qué estás soñando pequeño? Quando o Senhor restaurou nossos sonhos, os cautivos, eles quedaram como quem sonha, ou seja, eles começaram a ser projetos. E por que deixaste de hacerlo? Já estamos em março de 2026 e aqueles planos que você tinha em dezembro não começaste a pôr em prática todavia. Sigue comendo como um elefante, sigue sem entrenar como um perezoso, não hablas inglês todavia, critica aquela gente que habla português que você não entende, mas não se esmera, vive com brasileiros há 15 anos, não habla nem bom dia. Ai, pastor, vocês são preconceituosos. Não, vos que não te esmeras. Quizás Deus puso brasileiro para que vos aprenda a falar português. Porque eu hablo espanhol. E se eu não hablo espanhol, eu por lo menos me chimi. Arecopa e teixeira. Naipori para perder. ¿Viste? Andanca vai llorar. E se não te gusta, é de um moquete. ¿Viste? Se eu não entendo isso, mi entrega va a ser medíocre. Entonces vuelva a soñar. Decime el tamaño de tu sueño. Vamos, sea sincero. ¿Cuál es el sueño que tenés ahí dentro? Así que habla, ese es el sueño. Sueños para nuestras vidas son como combustibles. Si yo no pongo combustible en el auto queda parado, ni que sea una Ferrari. Ahora, si vos no empiezas a soñar de nuevo, vas a ser un Ferrari parado. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus sueños? Soñar es la habilidad de imaginar lo que sin aún entender el cuándo o el cómo. Les repito, soñar es la habilidad de imaginar lo que sin todavía tener el cuándo o el cómo. ¿Por qué? Porque yo no necesito saber el cuándo ni el cómo. Yo necesito entender lo que Dios me está mandando hacer y soñar. E devo sair do lugar del sonhador e começar a ser um realizador. Porque senão eu me volvo só um sonhador. Detrás do YouTube, detrás de videos, detrás de cursos e nunca hago nada. E nunca me esmero a hacer nada. O lugar mais peligroso é aquele que não há plano. O lugar mais peligroso de nossas vidas é o lugar que nós não podemos dizer, e agora quê? Estão comigo, igreja? O lugar mais peligroso é aquele lugar que eu estou sentado em uma silla confortável, chamada estabilidade financeira, estabilidade emocional, estabilidade espiritual. Esse é um lugar peligroso. Eu tenho que ser desafiado. Eu tenho que sair adelante. Eu tenho que esmerar-me. Em outras palavras, se eu não tenho um problema, eu lo busco. Se eu sou o nome de Deus e minha vida está cercado de buenas pessoas, estou falhando.
Mi vida deve estar cercada de homens e mulheres que têm problemas, porque mi llamado é orar, interceder e dar na salida pelos problemas deles. Esses dias uma pessoa me escreveu em meu Instagram e me disse assim: não entendo, por el tono dá para ver que é uma mulher, não entendo como vos subís uma foto com pessoas desta classe. Não pode ser que vos, como um pastor, ¿verdad?, hace isso. E eu lhe dije assim: seguime mais, que vas a ver pessoas rotas, incluso eu sou um roto restaurado por el Senhor, e se não te gusta ver, déjame de seguir. Listo. Estão comigo acá ou não? Nós devemos andar com pessoas que não conhecem Jesus. Pastor, pero somos a suma de las 5 pessoas que nós nos assentamos. É uma conta do mundo. Eu entendo isso. Está tudo bem. Quando eu hablo de crescimento, está super bem isso. Pero quando hablo do evangelho, o evangelho é contramano do mundo. Estão acá? Eu não necessito de um contato, eles me contatam. Eu não necessito de um amigo que me abra as portas, ele me abre as portas. Estão comigo ou não? Ah, pero pastor, e como vou ser, irmão? Eu tenho que gastar minha vida para ele, e ele vai arreglando minhas outras coisas, ele vai arreglando minha vida. Eu confio em ele, meu caminho, e lo demás ele hará. Então, saca a tua preocupação, anda com pessoas que têm problemas, levanta sua mão bem alto aí. Eu profetizo em sua vida um montão de pessoas com problemas. Eu profetizo em tu vida como foi a vida de Davi, los adeudados, aquelas pessoas perdidas, pero com Davi e com o Senhor encontraram um caminho. Quantos estão acá? Pastor, eu sou um desses. Choca aqui que estamos juntos nessa. Isaías 55:8 disse: porque mis pensamentos não são os de ustedes, ni sus caminos os míos, afirma o Senhor. Mis caminos não são mis caminos, mis pensamentos são mais altos do que de ustedes. Então, eu creio que mientras eu predico e me sou desafiado com fé, eu creio que o Senhor se ríe de mim, dizendo assim: hijo bueno, pero es más que isso. Porque os pensamentos dele são muito maiores que os meus, muito maiores que os tuyos, mais altos que os céus sobre a terra. Dice a palavra do Senhor. Deus mío, Deus, segundo Isaías, tem plan para nós. E qual é o plan de Deus para nós? Qual é o plan de Deus? Nós temos um ADN parecido com o do Senhor. Estão comigo? Temos um ADN parecido com o do Senhor. Qual é o ADN do Senhor? De la nada hace tudo. Qual é o ADN do Senhor? Pero o pastor não tem nada. Glória a Deus, oportunidade de milagres. Mi coração está roto, nem coração tenho. Eu creio que tenho acá uma caja torácica nomás e meu coração não se foi, está meu pulmão. Glória a Deus, de la nada o Senhor hace todo. Estão acá? Mis emoções, pastor. Deus mío. Pero tus emoções vão ser oro cuí agora. Estão comigo ou não? Vos tenés que entender que Deus está dizendo acá que os pensamentos dele são muito maiores que os tuyos. Então, se Deus tem o plano e se eu tenho o ADN do Senhor, aquilo que não é nada para o mundo, para Deus é todo. Então, é contramano. É igual as pessoas que se acercavam dos fariseus, saliam pior, se acercavam de Jesus, saliam melhores. Na prostituta se acercava, salia muerta com pedras, se acercava de Jesus, besada e abraçada, restaurada a vida, nova discípula do Senhor. A capacidade de ver a basura e transformar ela em coisas produtivas. Estão comigo entendendo isso acá? O Senhor está buscando pessoas que entendam os sonhos de Ele. E para entender, devo aprender a entender e sonhar os sonhos de Ele. Vamos lá, família Bola de Neve. O Senhor tem esse sonho para nós. Deus sonhou contigo, Deus planeou sua vida. Deus planeou tua história. Deus te planeou, brother. Por mais louca que foi tu vida, por mais emoções, por mais montanha russa que parece que seja, o Senhor não perdeu o controle se você está acá todavia. Deus sonhou contigo, Deus planeou tu vida. Deus nos dá sonhos, sim ou não? E quando meus sonhos rompem? Que? Deus restaura os sonhos. Deus restaura os sonhos. Eu não sei para quem é esta palavra. Pero vos chegaste acá com teu coração quebrantado. E você estava pensando assim, minha vida não tem sentido. O tema é viver um dia após o outro, pero esse evangelho, essa vida próspera, esse ter família não é para mim. O Senhor manda dizer-te para vós que é uma manhã de restauração de sonhos. Tus sonhos sejam restaurados. Pero para que Deus restaure tus sonhos, vos necessitas permitir que Deus restaure seus sonhos. Estão comigo acá ou não? Estão comigo acá ou não? Amém. Então, minha pergunta para vós é: o que Deus te capacitou para ver que todavia não existe?
Porque se Deus te capacitou para ver algo que todavia não existe, te toca a vos poner em prática o plano. Deus me capacitou para ver algo que todavia não existe. E por los reversos de la vida, muitas vezes eu enterré, pero vou restaurando e vou ressuscitando e trayendo de novo a la prática lo que Deus me chamou. Pero minha pergunta para vós é: que Deus te capacitou a vós a ver que todavia não existe? E não se trata só de criatividade, porque com o Espírito Santo, Ele é criativo, Ele é o dueño da criatividade, Ele hace de la nada todo. Hermano, vos quereis uma ideia? Pida pelo Espírito Santo. Vos quereis uma estratégia? Pida pelo Espírito Santo. Quantos estão comigo acá? Não sei o que fazer, pida pelo Espírito Santo. Ele sabe, por quê? Porque a palavra dele é mais atualizada que o periódico de manhã. Ele conhece todas as coisas, ele hace o porvenir antes do final. Ele está ligado. Estão comigo ou não? Mas a pergunta acá é: que Deus te mostrou que todavia não existe? Existe algo aí que o Senhor te mostrou? Ou vos crees que já é muito tarde? Existe um pensamento do Senhor aí? Ou vos crees que já passou muito tempo? Não, creio que já sou viejo, creio que perdi o tempo, creio que perdi a ola, creio que perdi o timing. Mi hermano, com o Senhor não há pérdida de timing. Com o Senhor, pecado confessado, pecado perdonado, restaurado todas as coisas. Não está corto o braço do Senhor, não se acabaram suas misericórdias. Se Ele te entregou planos e sonhos, vuelva a sonhar, vuelva a pensar de novo. Ou vos crees que passou já? Se vos crees que passou, receba esse AKPT do Senhor. Não passou. Deixa de ser tolo. Para de crer nas vozes do mundo. Apenas começou a obra do Senhor em sua vida. Apenas começou o que o Senhor tem para nós. Por quê? Porque se não há sonhos, não há plano. E se não há planos, está tudo acabado. Deus tem um sonho para mim e para você nessa manhã. Vuelva a sonhar. Vuelva a sonhar. Deus, meu matrimônio está roto. Meu matrimônio está por um filo. Acabado. Não tenho ganas, não tenho disposição nem para lutar. ¿Sabe lo que el Señor manda decirte para vos? Empieza a sonhar com um matrimônio restaurado. Todos querem passar por um matrimônio restaurado. Todos les gusta escuchar um testemunho. Wow, el Señor restaurou o matrimônio deles, pero Ele está haciendo el tuyo. Não deixes para depois. Empieza a sonhar com um matrimônio restaurado. Estão comigo, igreja, ou não? Empieza a sonhar de novo. Empieza a sonhar com... Quantos deixam de sonhar em matrimônios? E às vezes, quando eu hablo disso, as pessoas pensam que só mulheres sonham com matrimônios. Homem também sonha. Quem é homem quer ter na família, formar, estar juntos. Mas às vezes, por las reversas da vida, deixamos de sonhar. Vuelva a sonhar de novo. Está com problema no matrimônio? Você está no lugar correto. A oportunidade o Senhor tem para restaurar tu vida e tu história. Pecado perdonado, pecado confessado, recomeça de novo, echa afuera todo el enojo e recomeça de novo em tu família. Quantos estão comigo acá? Pastor, eu estou quebrado financeiramente. Não tenho ganas nem de sonhar. Porque quando sonho, vem a financeira e me toma. Às vezes as pessoas estão buscando um prestamista que seja malo de disparo. Para que ele possa dever e não ser atacado. As pessoas têm problemas financeiros. E quem nunca teve um problema financeiro? O problema acá é vos vivirem nesse problema financeiro. Vuelva a sonhar com prosperidade. Estão comigo, igreja, ou não? Ou só uma pessoa está recebendo esta palavra? Tem problemas financeiros? Vuelva a sonhar. ¿Por quê? Porque se vos não sonhas, vos não trabalha. E aquele que trabalha, que não coma. Então, se vos não planeias, não educas financeiramente, nunca vai avançar. Vuelva a ter planos. Vuelva a ter planos. Personas com deudas, vuelvan a planificar. Em tantos meses eu pago minha conta, depois eu guardo essa plata, pago meu auto e essas coisas. Estão comigo, igreja, ou não? Vamos, vuelva a sonhar. Eu já tenho um auto, ok, glória a Deus. Então, como meu auto vai volver para a grande cosecha do Senhor Jesus? Como pode servir esse auto? E aí Deus te vai mandar outro auto. E aí você já vai ter um outro problema, que não sabe nem o que fazer com tanta prosperidade. Mas eu sei, quedate tranquilo. Estão comigo? Está difícil, eu sempre sonhei, nunca logrei. Solo decepção. Vuelva a sonhar de novo.
Vuelva a soñar de nuevo. Vuelva a soñar, pero tenga um plano. E para quem tem um plano, tem critérios. E a pessoa que tem um plano, tem critérios, não é qualquer plano. Então, eu tenho um plano de casar, não vou atirar-me em qualquer pendejo que aparece de minha frente. Eu vou ter um plano. Mi plano é, isso sim, isso não, uma mulher tem que ser assim, eu tenho que ser de outra maneira. ¿Por quê? Porque senão mi plano se vuelve um desastre. ¿Por quê? Porque os sueños de Deus são maiores que os meus. E mis sueños são inferiores a los de Deus. Me pergunta para vos preferís os sonhos de Deus ou tus sonhos? Qual? Pero é difícil tomar essa decisão. ¿Por quê? Porque às vezes nós pensamos que Deus se olvidou de nós e queremos fazer que nosso sonho funcione a nossa velocidade. Pero vuelva a sonhar com família. ¿Sabe qual é o projeto de Deus? Família. Hijo, hija, família, ni que se conserva, pero família. Estão comigo? Vuelva a sonhar em família. Vuelva a sonhar a empreender. Quantos acá são empreendedores? Empreendedores. Vos que não levantaste a mão, vos não sou empreendedor? Vos cobra um salário para cepilhar tus dentes? Vos cobra um salário para ligar? Todos empreendemos. Uns monetizam o empreendimento, outros não monetizam o empreendimento. Mas todos somos empreendedores. Agora, se eu não tenho um entendimento que eu empreendo, eu não salgo desse lugar. Então, se vos sos um empreendedor e querer ter negócios, glória a Deus por isso. E tem que ser assim. Mas sabe qual é minha palavra para vos, da parte de Deus? Ser fiel en el pouco. E eu não sei que tamanho é tu pouco. Quizás tu pouco seja muito. Quizás tu muito seja pouco. Pero ser fiel en la condição que vos tenés agora. Não quando todo está bem. Aí sim. Uma vez eu saí com um amigo meu. Ele vendia... Era um pessoa que trabalhava com coisas imobiliárias. Ia vender na casa de sua família. E ele disse assim: pastor, vou vender essa casa por $200,000, pastor. E essa comissão é minha. Assim que eu ganho a comissão, pastor, eu vou a diezmar. Prepárate. E eu lhe disse: não, glória a Deus. E vos diezmas já, a hora já da comissão que vos recibes ou não? Não, não, todavia, pero eu quero começar grande. Verdade? Nunca vai começar. Não está relacionado comigo ou com a igreja, está relacionado com ele. Quem não é fiel no pouco não chega no muito. E quando chega está perdido, porque esse dinheiro vai assenhorar sua vida. Quando são empreendedores, ser fiel no pouco. Ser fiel a lo que Deus tem agora em tus manos. Honre a Deus agora. Honre a quem está de tu lado. Honra tu ministério. Honra tua esposa. Às vezes o tipo administra tão bem o dinheiro que não compra um vestido para a mulher. E a mulher está lá andando com aquela bombacha gris. Parece que sobreviveu no tempo de Mariscal López, verdade? E o dinheiro guardado no banco. Para quê? Para quê? Vete aí no cemitério de leste, vê quanto dinheiro tem guardado aí. Nada. O que você está esperando? E pior, a gente não inverte na terapia, não inverte na terapia de parejas, não compra um livro, não vai no cine. Matrimônio está uma porqueria, não vai no cine, não sai para cenar, mas tem dinheiro. Aí tem dinheiro. Para que tu dinheiro? Se não são para essas coisas. Estão comigo? Está muito forte essa prédica? Eu posso cambiar. Dizia um profeta chamado Lyoto Machida. Lyoto Machida, ele dizia que o dia dele tem 21 horas, não mais 24 horas. Por quê? Porque 3 horas são para as coisas que mais importam: corpo, alma e espírito. De que se trata ele? Se Deus tem um plano, eu tenho que cuidar do plano. Havia um evangelista que foi um dos maiores evangelistas de toda a Europa. E esse evangelista, um dia ele chamou seu pastor e disse assim: pastor, eu quero despedir-me de vós. E o pastor disse: como assim? Eu te enviei, você está sendo uma grande obra. Você é um grande missionário acá em Europa, você está fazendo tantas coisas. E ele: sim, pastor. Deus me entregou um mensagem e um cavalo. A mensagem está sendo predicada. E o cavalo? O cavalo sou eu, que não me cuidei, me estou morrendo. Jovem, com todo um ministério. Como está vós, cavalo? Está cuidando de tua saúde ou não? Tenho planos, uau! Deus... E sim, comendo chatarra, tomando canha como um perdido, fumando essa porqueria desse cigarro eletrônico. Ah, eu sou moderno. Eu não sou moderno, eu sou estúpido. Não te gostou, Edu?
¿verdad? Fumando porque ahora yo soy libre, ¿verdad? Es moderno. Esses dias eu estava no shopping novo, esses dias agora, semana passada, entrou um tipo com ele chupeta e quase ele ia sair por outro lado do humo. E ele me mirou mal. E eu lhe mirei mais mal aún, ¿verdad? Porque nós somos creyentes, mas somos meio vida louca, ¿verdad? ¿Qué va a hacer con tu cuerpo fumando pods? No sé, no, es muy fuerte eso, no, ni voy a decir. Bueno, mirar para esa persona que está de su lado y habla así, deja de ser un bebé y saca ese chupete. No, ese es más fuerte, más fuerte. Mira para esa persona y habla así, si vos fumás cigarro electrónico, ¿están conmigo o no? Tenga tempo com Deus. Quando eu tenho tempo com Deus, eu sano mis traumas. Quando eu tenho tempo com Deus, renovo mis esperanças, atualizo mis expectativas. Então, ¿qué es un tiempo con Dios? Salmos 37 dice, confía el Señor, haz el bien, establece en la tierra y mantenete fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de su corazón. ¿Tenés planes? ¿Es pecado tener planes, sí o no? No. Pero tengo que sujetar mis planes a los planes de Él. ¿Es pecado yo desear una persona para matrimonio y hacer un plan? No. ¿Por qué? Porque yo tengo que planear. Si yo no planeo, yo vivo tolo. Ahora, cuando viene la palabra de Dios, yo sujeto mis planes a los planes de Dios. Entonces, en mis planes debe tener como prioridad cuidar de las cosas del Señor. ¿Y las otras cosas? Las otras cosas van a ser añadidas. Pero mientras vos estás desesperada, sabes las otras cosas, el Señor está detrás de vos. ¿Dónde va? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque el Señor no desiste. El Señor es bueno en todo tiempo, sus misericordias duran para siempre. Las misericordias de Él se renuevan a cada mañana. Por más cabeza dura que nosotros somos, tercos, y etcétera, etcétera, en el día siguiente el Señor está detrás de nosotros. ¿Vamos de nuevo o no? ¿Vamos de nuevo o no? ¿Están conmigo o no? ¿Sí? ¿Están conmigo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Empieza a aprender y confiar, entregar tus días al Señor Jesús. La fe es la certeza, la confianza de lo que nosotros esperamos. Pero mi pregunta es, ¿qué vos está esperando? ¿Cuál es tu plan? Sempre quise hablar fuerte como un pastor así. ¿Cuál es tu plan? Pastor, no tengo plan. Entonces vete en un banco y pede un préstamo de 100 millones. Y él te va a decir, ¿cuál es tu plan? Vos vas a decir, no sé. Y si el banco no te da nada, ¿por qué que Dios va a querer dar alguna cosa para que no tenga un plan? ¿Están conmigo o no? Ah, eu quero crescer. ¿Crescer em donde? ¿Para quê? Quem vai ser glorificado? ¿El nombre de Él ou tu próprio nome? ¿Cuál es tu plan? ¿Por qué pedís lo que pedís? ¿Pedís para que vos sea exaltado ou para que Él sea exaltado? ¿Por qué vos querés un préstamo del Señor? Vos estás de frente de una mesa e o Senhor te está dizendo, o que querés que eu te haga? Ah, eu quero tanto. ¿Para quê? ¿Para qué querer más? ¿Para qué querer más ropa, más dinero, más cosas? Vos não tenés ni pies para poner em tus zapatos. Não tem nem banco para solventar tu dinheiro. Mete o dinheiro num banco, no outro banco, no outro banco, no outro banco. E vive. ¿Por quê? Porque te está detrás dessas coisas. E o Senhor está dizendo, ei, calma. Te bendigo, pero ¿para quê? Qual é tu plano? Que você está fazendo? Muitas vezes, as respostas de nossas orações são planos. Abraão necessitava, orava para Deus, e só via a mão de Deus nas palmas de Abraão. Vamos, Abraão, vamos, Abraão. E quando Abraão se creía um pouco mais, Deus reprovou. E Deus não prova para reprovar, Deus prova para capacitar. Abraão, agarra tus servos, tu hijo sube. Legou a metade da montanha, os servos quedaram, porque para um lugar de sacrifício, o servo não queda, só os hijos subem. Pero vocês não entenderam, vamos lá. Então vamos um pouquinho mais adelante. Abraão, acá está Abraão, e mata Abraão, e não calma, na hora certa. O que estava sendo? Deus tem um plano para vós. O plano de Deus era, vos a ser padre de naciones, de multitudes, mira para las estrelas, esse é o plano. Pero agora como? El como é, sube a montanha, me sacrifica tu hijo. Vos tenés um plano? Ou não? Muitos homens e mulheres de Deus têm como na resposta de Deus um plano, mas nós queremos o resultado. E Deus não responde com resultado, Deus responde com um plano. Por quê? Porque eu tenho que esmerar-me. Deus é um Padre, amém, glória a Deus. Pero Ele não está allá no cielo como Silvio Santos, avioncitos de bendiciones. Não. ¿Sabe que é Ele? Trabaja, sembra que vas a cosechar. No trabaja, no coma.
¿Están comigo? Obrero que hace obras. Fé sin obras es muerta. Entonces, si vos decís que crees y no pones en práctica, no avanza. No avanza. Pastor, me está dando me incomodando essa mensagem. Glória a Deus. Porque vos tenés que sair de cá incomodado. Vos tenés que sair de cá pensando por que ando com quem ando, por que como o que como, por que me visto como me visto, por que estou onde estou, por que não comparto com quem eu deveria compartilhar, por que eu penso da maneira que eu penso, por quê? Porque se eu não penso assim, eu vivo só meus sonhos e não os sonhos de Deus. Então, tenha em tu coração as coisas que Deus puso em tu vida. Não sabem, 1 Coríntios 9, 24, 27, não sabem que em uma carreira todos os corredores competem, pero só um obtém o prêmio. Corram, pues, de tal modo que lo obtenham. Então, o que eu devo fazer? Correr por correr? Sim ou não? Gastar minha vida? Não. Eu tenho que ter um objetivo. Por que um peleador peleia? Para a vitória. Por que vos peleas tu vida? Qual é o tu porquê? Não é porque é de Deus que vai ser fácil. Ah, não, Deus mandou e Deus vai abrir toda. Pastor, impressionante. Deus abre todas as portas. ¿Verdad? E não é porque é de Deus que vai ser fácil. Então, quem acá tem um plano? Você está com tu plano, agarra tu plano aí. Tenho meu plano. Agora, o que eu vou fazer com meu plano? Veja quem está de tu lado. Porque às vezes, tem parteiras de plano, que vão dar luz a tu plano, e às vezes tem assassinos de plano. Se vos não sabe para quem vos habla tu plano e habla para a pessoa equivocada, ela não tem, não é que ela não quer que vos avances, ela quer avançar em tu lugar. Estão comigo? Tenho um sonho, que hablo com esse sonho? Vou falar para todos. Parteiros ou assassinos, com quem vos estás compartilhando? Tenho um sonho, o que devo fazer com meu sonho? Qual é o plano de Deus? Hermanos, não penso eu mesmo que lo haya logrado já. Mas bem uma coisa hago, olvidando as que para trás quedam, esforçando-me para alcançar lo que está adelante. Lo que ele disse acá, uma coisa hago. Quantas coisas ele hace? Quantas coisas ele hace? Uma coisa. Vou ser todo pastor. Agora vas a ver. Agora eu vou servir na cantina, vou servir na adoradoria, vou a cantar, vou a predicar. Eu mesmo me endemonio, eu mesmo me expulso o demônio. E amanhã estou evangelizando e vou a trabalhar, pastor. Agora vou a trabalhar, vou a ser todo, cuidar de minha família, cuidar de meus filhos e não cuidou de mesmo. Uma coisa. Mas como entender isso? Como entender? Qual é o caminho? Como entender todo isso? Uma coisa básica. Tempo com Deus. Busca Ele. Quem tem o melhor sonho, vós ou Deus? E vós escuta mais a tu voz ou a voz de Deus? ¿Sabe qual é a voz que nós mais escuchamos? La nuestra. Todo el día estou falando. Agora, se eu não tenho sabedoria para falar as coisas de Deus, nem minha boca sale vida e sale muerto. Agora, se eu me calho e hablo assim, Espírito Santo, habla comigo. Espírito Santo, me dá direções. Espírito Santo, eu quero volver a sonhar. Espírito Santo, direciona mis caminhos, adereza mis veredas, muéstrame a donde tenho que ir, que portas tenho que abrir, que portas tenho que cerrar, para que mis sueños não sejam os meus, para que mis sueños sejam os sueños de Deus. Se vos escutaste esta palavra, nós queremos dizer-te que vos não estás solo, nós somos uma família e queremos andar contigo. Então, acá na descrição do vídeo tem enlace com nosso WhatsApp, com nossos contatos. Escríbanos, acepta e entrega sua vida para Jesus, que esse é o caminho correto, e conta com nós como família para caminharmos juntos. Um forte abraço e que Deus te bendiga muito.